Não, o que eu quero falar, o que eu passei para eles, é uma questão de acrescentar informações para vocês, para que vocês possam até melhorar o trabalho de vocês, né, da pesquisa que vocês estão fazendo. Então, uma pergunta que eu fiz para o Murilo foi, né, para ele, se ele já tinha ouvido falar sobre ESG. Você já ouviu falar sobre ESG? Então, o que é ESG? ESG é vamos dizer, um movimento mundial com relação à governança, as estratégias que as empresas adotam com relação aos procedimentos sustentáveis. Mas ela vai além do meio ambiente, esse programa do ESG. Depois vocês vão pesquisar, vocês vão ver. Essa governança ela não passa somente por uma questão hierárquica, política ou privada das empresas. Ela quer saber também com relação ao bem-estar do colaborador, você entendeu? Das pessoas, da comunidade, todo o movimento que a empresa procede. Boa tarde, olha, o Pedro Augusto Ferreira Lemes, do Colégio Militar. Vim aqui fazer umas perguntas hoje para o senhor. A primeira pergunta, qual é o objetivo principal do programa da sustentabilidade do Café Filho? A empresa, nossa, ela tem um programa, vamos dizer assim, baseado no seu objetivo, né, na sua missão. E ela tem como princípio o respeito aos seus colaboradores, ao cumprir as leis que o país determina, né, que são fundamentais para o funcionamento da empresa, e manter essa atividade da indústria de meio que ela não agrida o meio ambiente, né? E nesse sentido, talvez a gente vai falar aqui para vocês, para você, Pedro, e talvez eu vá entrar até na pergunta de outros colegas de vocês, mas nesse sentido, é bom deixar claro que a nossa empresa ela vem cumprindo com toda a legislação federal, estadual e municipal com relação ao meio ambiente, com relação à saúde do nosso colaborador, né? E também a preocupação com relação aos nossos vizinhos, que é o município, os nossos munícipes, né, da cidade. Então, nesse sentido, a empresa, existe uma lei federal, que era de 2007, mas é que ela foi regulamentada pelo nosso estado de Goiás somente em 2023. A partir de 2023, a gente passou no programa, fazer um programa de controle de reciclagem, que até então não existia. Por que isso? Por que essa regulamentação só veio agora para o nosso estado e por que a empresa está fazendo? Não é que a empresa já não atuava dentro da legislação, mas nós tínhamos a instalação já de antipoluente, né, dentro da nossa indústria, para que... Usa a minha mesa lá, mano. Para que não houvesse emissão de gases nem de fumaça, né, na atmosfera. Nós temos dentro da nossa empresa já há muitos anos a reciclagem tanto dos resíduos sólidos, que é na queima da lenha. Nós temos a questão da reciclagem da sacaria que vem o café, né? Mas nós temos que entender que há um problema no nosso país, que as coisas, às vezes, né, as leis, elas são impostas de forma que ela seja cumprida de baixo, né, de baixo para cima, né, quando na verdade deveria ser o contrário. É o que acontece lá fora. O governo faz a lei e ele dá condições para serem cumpridas. Então, por exemplo, a embalagem do café, ela não é reciclável, como o plástico, como o vidro, como o alumínio,
como o papelão, ela não tem essa utilidade como eles têm. Recentemente, muito recentemente, essas embalagens que a gente invasa, produz, ela é aproveitada por uma empresa em São Paulo para se fazer telhas com material reciclado. Por que ela não é aproveitada? Porque na embalagem há uma mistura de materiais. Existe tinta, existe o plástico e existe o alumínio. Em pequenas quantidades existe, mas esses três fatores não há no país um processo para se fazer essa separação. Então, nesse sentido, o que ocorre? A empresa já cumpria com certas determinações devido às exigências da Anvisa. Porém, houve uma implementação do Ministério do Meio Ambiente para que as empresas praticassem toda a reciclagem daquele material que ela industrializava. E ela determinou, a lei federal determina que é a indústria, o distribuidor, o atacadista, o varejista e o consumidor. Qual que é o problema do nosso país? Nós moramos numa cidade de Porangatu, 45 mil habitantes, que nós não temos aterro sanitário, não temos coleta seletiva. Então nós não estamos só com esse problema em Porangatu. Nos quase 4 mil municípios do nosso país, poucos possuem essa condição, você entendeu? Então, nós cumprimos com a legislação, fazemos a nossa meta de reciclagem, mas de uma forma o seguinte, que nós compramos crédito, é igual o crédito de carbono, compramos o crédito da reciclagem no estado do Tocantins, onde a gente atua, no estado do Mato Grosso e no estado de Goiás. Mas essa compra de crédito é através de cooperativas que existem lá fora, em outros estados, não dentro do nosso estado. Entendeu? Então, é bem complicado cumprir, né? Sim. Vamos para a segunda pergunta agora. Vamos agora para a segunda pergunta. Quais são os principais desafios que a empresa enfrentam para implementar a prática sustentável em sua produção? Então, todos nós, como indivíduos, somos geradores de lixo, né? Tanto nas nossas casas como individualmente, a gente percebe, né, na questão aí das nossas ruas, né? Principalmente na época de chuva, ou mesmo na seca, a questão das doenças que proliferam, né, devido a esse acúmulo. O que é importante para você implementar? A implementação vai da educação. Tudo aquilo que você tenta implementar para você colocar, para fazer mudanças dentro da indústria, ou seja, fora na sociedade, ela passa pela educação. Não tem como. Um país ele não se desenvolve se não for através da educação. E ocorre o seguinte, que há sempre aquele que diz assim, bom, por que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Né? As pessoas se excluem do meio a qual ela vive. Então, a maior dificuldade é você mudar a cultura das pessoas, mudar o comportamento das pessoas. Para vocês terem ideia, nós estamos aqui nessa empresa, eu, né, particularmente, administrando ela, há 24 anos, vai para 24 anos, concluir 24 anos. Nesses 24 anos, a gente vem fazendo mudanças dentro da empresa, gradativamente, para que não choque a cultura das pessoas. Então, em que sentido? Em que sentido de você usar a melhor manutenção possível do equipamento para que ele não se desregule e não comece a emitir um problema externo, problema de poluição, então falta de regulagem.
um comportamento da comunicação. A pessoa vê às vezes acontecer algo fora do lugar e não coloca no lugar. Então, se nós andarmos dentro da nossa indústria, você vai ver que é uma empresa organizada, tudo separado, sabe? Embalagem de um lado, a matéria-prima de café de outro, a produção em outro, o torrador em outro, a fornalha em outro, a geração de calor para quê? Para que a gente possa preservar a saúde do colaborador e ter uma condição melhor de manutenção dos equipamentos, porque são setores independentes. Então, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é na observância das leis e na cultura que o nosso povo, infelizmente, tem. Porque é difícil. Você tem que treinar, gastar com treinamento, você investir nesse treinamento, ter ali a longo prazo, inclusive, muitas vezes, para que você tenha um resultado satisfatório. Tá certo? Certo. Obrigado. Agora eu vou passar para o meu colega Ítalo. Tá bom. Pode começar mesmo? Boa tarde, eu sou o Adão Vitor, o Gabriel, lá do Militar também. Vou estar fazendo algumas perguntas para o senhor. Vou começar com a primeira. Quais são as principais mensagens que a empresa gostaria de transmitir sobre a sustentabilidade em sua produção? Então, a principal que a gente tem é o seguinte. Primeiro que, muitas vezes, como tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Nós estamos numa cidade de Porangatu, no norte, extremo norte, né, do nosso estado, e nós somos uma indústria que atua em 3 estados diferentes. No norte do estado de Goiás, Todinho, estado de Tocantins, estado de Mato Grosso, e nós levamos um produto de alta qualidade para todos esses estados. E para fazer isso, a gente age com projetos, inclusive a gente participa junto com a APAI, né? Sempre participamos junto com a APAI, junto com as escolas, né? Para que venham visitar e venham conhecer a indústria, para que vejam como que o produto é vazado. Muitas vezes as pessoas consomem um produto, né? Seja ele qual for, e não sabe o que se envolve para poder chegar nesse produto final, né? Então a nossa preocupação está justamente em incentivar a educação e o conhecimento das técnicas que a gente usa, não profundamente, mas superficialmente, de forma que as pessoas tenham consciência. Então esse despertar de consciência das pessoas está no sentido de que elas realmente atuem individualmente como agentes para a conservação do nosso planeta. Agora eu vou fazer a segunda pergunta para o senhor. Quais são os impactos ambientais que a produção do café traz para o meio ambiente? Então, hoje o nosso maior problema é com relação às embalagens, a recuperação, né, o retorno das embalagens, do saquinho do café. Justamente porque a gente atua em cidades que não têm uma coleta seletiva. Apesar da lei exigir, nós não, em lugar nenhum que a gente trabalha, que a gente vende nosso produto, ele tem essa condição. Então, como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente achou uma viabilidade nisso daí? Foi no sentido da gente contribuir, apesar de que em outros estados, para que as cooperativas atuem, trabalhem, se fortaleçam. Fazendo isso lá fora, em outro estado, o nosso estado passou a criar um modelo, copiar esse modelo que existe lá fora. E dentro do nosso estado, nos grandes centros, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, já existem essas cooperativas. E a tendência é que isso daí venha ser trazido para o interior também do estado. Desta forma, o nosso papel o que é?
é cumprir com a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, trazendo com a nossa empresa o nosso alvará de licença ambiental regularizado, uma engenheira ambiental regularizada, você entendeu? Que atua pela empresa, e buscando cumprir com tudo aquilo que a legislação nos cobra. Certo? Muito obrigado.